Prepare o seu coração para que nós sejamos visitados nessa manhã com a ministração da palavra do Senhor. Eu não me canso de dizer a você que se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós precisamos da palavra de Deus. É porque nós precisamos de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós não precisamos de conselhos humanos, não precisamos de sabedoria humana, não precisamos de direção humana, mas nós precisamos que o Senhor fale conosco. Então se aproxime desse momento com sede no seu coração. Se aproxime desse momento como quem deseja que o Senhor fale com você e transforme a sua vida. E abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 17, porque é dali que nós vamos trazer a nossa meditação nessa manhã. Enquanto você abre a sua Bíblia, e eu aproveito para lembrá-lo que nós estamos em uma jornada devocional em Deuteronômio, por isso, se você está fazendo, glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida nisso. Se você não está, ainda dá tempo de começar. Nós temos um documento que está sendo disponibilizado no canal de comunicação da igreja. Diariamente, você tem meditações em Deuteronômio. De maneira que no domingo, nós nos encontramos em uma parte dessa jornada, e hoje é em Deuteronômio 17. Enquanto você se prepara, nós nos preparamos para essa leitura, eu tenho uma pergunta para você. Você, por acaso, já ouviu dizer ou sabe o que é um tropo? Provavelmente não. É uma palavra bem incomum, mas o que isso significa? O tropo ele é um padrão, ou uma imagem, ou um elemento narrativo que se repete muitas vezes, frequentemente, em muitas histórias, espalhadas por toda a humanidade, espalhadas por várias eras. Essas repetições de estruturas que são reconhecidas em histórias diferentes e que nós chamamos de tropo, nos indica que existe no homem uma experiência comum, que existem elementos, existem histórias, existem conexões que nós, enquanto humanidade, fazemos, coisas que nos tocam, que nos movem. E assim existe um tropo famoso, que é o tropo que se chama o rei adormecido na montanha. E muitas histórias são contadas a partir dessa dinâmica de movimento desse tropo que se chama o rei adormecido na montanha. Uma delas, você provavelmente já ouviu, é a fascinante, famosa lenda do rei Arthur. É uma das histórias que se compõem diante desse movimento. O tropo do rei adormecido na montanha, ele aponta para esse mesmo movimento, onde há um rei que é um rei guerreiro. E esse rei guerreiro, ele é ferido em uma batalha, algo acontece com ele que ameaça a sua vida, e ele é colocado nesse estado de adormecimento. Por que adormecimento? Porque ele é retirado e ele é levado para um lugar que normalmente é uma montanha, às vezes existem variações, às vezes vai ser uma caverna, mas o fato é que a ausência desse rei é percebida pelo povo como uma ausência temporária, onde eles acreditam que no momento que eles mais precisarem, no momento em que a existência deles estiver ameaçada, então aquele rei guerreiro voltará para libertar esse povo, para livrar esse povo da ameaça de extinção. E essa história, ela é percebida entre muitos povos e durante muitos séculos, com estes elementos que se repetem. O que isso significa? Significa que essas experiências nos tocam enquanto humanidade, nos tocam enquanto homens. Os homens, eles esperam por um bom rei, por um rei que os resgate, por um rei que os livre da extinção. Veja, meu irmão, nós vivemos aqui em uma democracia. E supostamente eu creio que seja difícil eu encontrar aqui entre vocês alguém que seja a favor
da volta da monarquia, pelo menos enquanto um regime de governo. Mas, ainda assim, nós que vivemos em uma democracia, reconhecemos que a figura do rei é algo que move o nosso coração. É algo que nos toca de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Porque nosso sistema é um sistema sem face, é um sistema sem emoções, é um sistema e não uma pessoa. E há algo nessa imagem de um governante, de um rei, que vê a nossa necessidade, que se relaciona conosco, que existe um elemento de empatia que move o nosso coração, que toca o nosso coração e tem poder apelativo para nós. E esse poder é tão apelativo que muitas vezes esse desejo é um dos desejos que fazem com que as pessoas, nós, criemos reis em democracias. Como nós criamos reis em democracias? Quando nós nos comprometemos com personalidades a despeito das suas propostas, a despeito das suas ideias, a despeito dos seus projetos. Nós escolhemos alguém que nos representa. E ainda que essa pessoa se diferencie de nós de tantas formas, ou ainda que essa pessoa mude a sua forma de pensar, existe um compromisso pessoal que é feito dentro dessa democracia, que parte desse compromisso é esse anseio por um rei, por um sistema que não seja sem face, por um sistema que me reconheça e eu o reconheça, que eu possa interagir com ele. Esse é o cenário dessas pessoas que carregam essa expectativa de salvação. E por que eu estou apontando para vocês esse fascínio que a realeza exerce sobre nós? Porque hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Deuteronômio, capítulo 17. Mais precisamente, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. E ali, Deus vai dar instruções sobre o rei de Israel. Essa passagem, ela vai nos mostrar que haveria um tempo no qual Israel teria um homem governando sobre eles. Mas o rei que eles precisavam seria um rei diferente do que normalmente são os reis que os homens esperam. E assim então diz a palavra de Deus em Deuteronômio 17, 14 a 20. Escute. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês. E sim, um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para ele cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para ele muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro para ele. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para ele um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem
para a esquerda. Assim, prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos achegamos diante da tua palavra como quem está necessitado de que o Senhor fale conosco. Nós precisamos que o teu Espírito intervenha em nossa mente e coração nessa manhã, para que essas palavras que acabamos de ler possam transformar a nossa vida. Que elas não sejam apenas, Deus, uma acumulação de conhecimento, mas que nós possamos, a partir desse encontro com a tua verdade, mudarmos a maneira que nós vivemos, que nós te esperamos, que nós relacionamos uns com os outros. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais nessa manhã, para aquilo que o teu Espírito deseja ministrar sobre nós, e que assim o nosso coração encontre direção na tua verdade. Esse é o nosso clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, ao olharmos para essa passagem que nós acabamos de ler, o que nós encontramos? Nós encontramos a provisão de Deus a Israel para que eles tivessem um rei, um homem governando sobre eles. No entanto, mais tarde, quando nós seguimos a história e chegamos no primeiro livro de Samuel, por volta ali do capítulo 8 de Samuel, nós vamos ver o povo fazendo o quê? Exatamente pedindo um rei a Samuel, pedindo um rei a Deus. E o Senhor revela que esse pedido seria uma forma do povo de rejeitar o reinado dele sobre eles. Assim, se você é um leitor atento, se você conhece as Escrituras razoavelmente, você, num momento como esse, deve estar se perguntando, afinal, era para eles terem um rei? Ou não era para eles terem um rei, um homem reinando sobre eles? E para responder essa tensão de maneira breve, nós poderíamos dizer que sim, Israel precisava de um homem reinando sobre eles. Não por alguma insuficiência do reinado de Yahweh. E aqui quando eu falo Yahweh, você entenda Senhor. Mas eu uso esse nome porque ele é o nome pactual de Deus com seu povo. Eles precisavam de um rei, não por alguma insuficiência do reinado de Yahweh, mas por causa da fraqueza e da infidelidade do povo. A provisão para um rei feita em Deuteronômio 17, ela não é uma substituição do reinado de Yahweh, do reinado do Senhor, mas é uma designação de um homem que administraria o pacto do Senhor com o povo, que governaria sobre eles diante desse pacto e dessa responsabilidade em submissão ao Senhor. A escolha de um rei aconteceria porque um povo infiel a Deus pelo seu pecado e um povo enfraquecido pela sua rebeldia precisaria de um rei, mas não só de um rei. Precisaria de mais. Precisaria de sacerdotes para representá-los diante de Deus. Precisaria de profetas para que trouxessem diante deles as palavras de Deus. Precisaria de um rei. Assim, não é em Deuteronômio que a figura desse rei começa a aparecer para nós. Desse rei esperado, desse rei desejado. Mas o Senhor já fala a Abraão e a Jacó que da descendência deles viriam reis. Isso está em Gênesis 17, em Gênesis 35. Então, em primeiro plano nessa passagem, nós vemos Deus dar instruções que estão preparando um rei para o povo. Mas em um plano mais profundo, Deus está preparando o povo para o seu
verdadeiro rei. Existe a complexidade desse movimento e interação aqui. E diante dessa passagem que nós acabamos de ler, nós então temos que perguntar: quem é esse rei que o povo precisa? E mais do que isso, porque quando nós olhamos para esse povo, e para tudo que eu falei até aqui, você percebe que não é apenas ele, esse povo, que precisa de um rei, mas nós. Então, ao perguntarmos quem é esse rei que o povo precisa, há uma pergunta que ecoa dentro de nós, que é: quem é esse rei que nós precisamos? E é isso que nós vamos ver aqui nessa manhã, diante dessa palavra. E quando nós observamos esse texto, a primeira característica que nós vemos aqui sobre esse rei que o povo precisa é qual? É que esse rei é o rei escolhido. E nós encontramos isso nos versículos 14 e 15. A primeira parte da nossa passagem, ela está lidando com um processo que nós podemos chamar de instalação do rei. É o que está acontecendo nesse primeiro movimento do texto. Como que o rei deve ser instalado? Havia um momento antes do qual um rei não deveria ser colocado sobre o trono de Israel. Existe um momento no qual o povo de Israel não pode, não deve ter um rei. E quando seria esse momento? O texto nos diz que o rei só seria estabelecido após eles entrarem na terra, tomarem posse e morarem nela. Agora, você consegue perceber como isso é estranho? Isso é muito estranho. Porque nós estamos entendendo aqui que o rei não deveria vir para Israel antes que Israel tomasse a terra, habitasse a terra. Por que isso é estranho? Porque o rei, muitas vezes, é esse que vai liderar o povo em direção a essas conquistas. Mas Israel não deveria ter um rei que iria liderá-los para conquistar a terra. O que parece completamente contraintuitivo. Os reis no antigo Oriente Próximo eram vistos como chefes de guerra, como líderes que liderariam as suas nações em batalhas. Normalmente, o rei seria quem iria liderar essas guerras, mas não nesse caso. Por quê? Porque o rei que lidera Israel para conquistar a terra é Yahweh. O rei para quem Israel deve olhar para receber a promessa é o Senhor. Ele é quem determina quais batalhas serão travadas. Ele é quem determina as batalhas que serão vencidas. Agora pense, quantas vezes nós fingimos que nós confiamos em Deus? Agimos como se nós confiássemos em Deus, mas na verdade, nós estamos atrás de um rei. E assim, nós começamos aqui a entender, por exemplo, a parte do erro do povo ao pedir um rei a Samuel anos mais tarde. O povo não pediu um rei para ser um administrador pactual, mas para ser para eles uma fonte de confiança contra os seus inimigos. O que acontece naquele episódio é que eles veem os amonitas vindo contra eles. E eles se sentem amedrontados, ameaçados. E a resposta deles não é a de olhar para o Senhor, mas é de pedir um rei. Como Samuel nos esclarece em 1 Samuel 12. Escutem o que acontece ali. Samuel vai dizer: quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. O pedido do povo nasce de uma falta de confiança no Senhor. Então, novamente, quantas vezes nós fingimos que nós confiamos em Deus? Nós agimos como se nós confiássemos em Deus. Mas nós estamos atrás de reis. Nós dizemos assim: Deus é soberano, mas se o fulano não ganhar essa eleição, não tem solução para esse país, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida.
O que é isso? Está procurando um rei. Nós dizemos assim, essa igreja aqui é boa, ela prega a palavra, né? Mas ela só vai crescer de verdade o dia que tiver um pastor mais carismático. Rei. Nós dizemos assim, Deus é que sustenta, né, irmão? Deus é que sustenta. Mas assim, eu estou esperando o dia que eu vou passar naquele concurso. Aí meu futuro está garantido. Reis. Fingimos que confiamos no Senhor. Mas vivemos procurando reis. Às vezes, meu irmão, o rei precisa chegar depois da conquista. O rei precisa chegar depois da conquista, para que a nossa confiança repouse no lugar correto. Moisés, porém, ele não nos surpreende apenas com a instrução sobre o momento de estabelecimento do rei. Ele também surpreende com o método de escolha. Israel não vai alçar quem eles quiserem ao trono, de acordo com a vontade deles, de acordo com o que eles estão sentindo naquele dia, não. Eles devem instalar quem o Senhor escolher. A autoridade do trono não vem do povo. A autoridade vem de Deus. Nós não estamos acostumados com essa ideia. Não. No parágrafo único, no artigo 1º da nossa Constituição Federal, nós lemos: todo poder emana do povo. Não Israel. Em Israel não. O poder emana de Deus. Deus é quem decide quem deve reinar sobre o povo. E Deus deixa uma coisa clara para aquele povo. Ele diz a eles: o rei que vocês colocarem sobre vocês não deve ser estrangeiro. É interessante a necessidade do Senhor precisar dizer isso ao povo. Uma vez que nós estamos falando do povo que acabou de sair de um regime de opressão sobre um governante estrangeiro, Faraó, rei sobre eles, já que eles eram escravos. Mas ainda assim o Senhor está dizendo a eles que eles não devem colocar um estrangeiro no trono, porque o homem facilmente se esquece da sua história e retorna aos seus lugares de escravidão. Essa direção, no entanto, ela envolve mais do que a princípio nós percebemos. Em algumas nações, os reis eram vistos como filhos de Deus. Se você fosse um rei, você era encarado como um filho de Deus, ou um filho dos deuses. Você era elevado acima do povo. Mas em Israel, o rei deveria vir do meio do povo, um dentre muitos irmãos. Por quê? Porque em Israel, o filho de Deus é a nação. Israel é o filho de Deus. Por isso, alguém que não pertence à aliança, alguém que não pertence ao povo da aliança, não pode ser colocado sobre aquele trono. O rei deveria ser um dentre eles. Repare que essa dinâmica, ela carrega para a figura do rei uma espécie de transcendência, onde ele é uma autoridade sobre o povo, mas ao mesmo tempo uma espécie de imanência, onde ele tem que ser um do meio de nós. O rei de Israel é um igual diferente. É um rei que deve ser estabelecido em tempos de paz. É um rei que deve administrar o pacto sobre o povo. Mas o texto nos diz mais. Ele nos diz que o rei deveria ser o rei escolhido, mas há uma segunda característica aqui que nós precisamos prestar atenção. O rei humilde. Ele não é só o rei escolhido, é o rei humilde. Nós vemos isso entre os versículos 16 e 17. E a partir do versículo 16, nós entramos então em um segundo momento da nossa passagem, que trata não da instalação do rei, mas trata agora da conduta do rei.
A conduta do rei que Deus estabelece aqui é completamente confrontadora ao padrão usual de conduta dos reis entre as nações, dos reis entre os homens. Por quê? Porque Deus está restringindo o rei de Israel, está contendo o rei de Israel, dizendo que ele não deveria acumular para ele 3 coisas: cavalos, mulheres e prata e ouro. O rei não deveria juntar para si essas coisas. E como nós devemos entender isso? Antes de nós observarmos cada uma dessas proibições, eu quero destacar algo que pode ter escapado a você aí na sua tradução. Se você estava lendo a passagem na sua Bíblia, NAA, enquanto eu estava lendo a minha passagem aqui, você deve ter percebido que em alguns momentos da leitura, o nosso texto ficou um pouco diferente. E por que isso aconteceu? Porque existe um elemento importante desse texto que acaba escapando a essa tradução. Em cada uma dessas proibições, há no original uma construção importante, que nem sempre é repetida para nós no português, que é a preposição lamed, que significa para, seguida do pronome masculino na terceira pessoa do singular. Como que nós, então, vamos traduzir isso? Para ele. É aí que a nossa tradução deve ter divergido. Para ele. Essa repetição nos ajuda a discernir que essas proibições são de coisas que o rei faz para ele, não para o povo. O rei é proibido de fazer essas coisas para ele. Por quê? Porque essas proibições tocam em coisas que os reis acumulariam para quê? Para ampliar o seu poder, para ampliar o seu nome, para fazer permanecer a sua dinastia. A primeira proibição era a proibição da multiplicação de cavalos. O que isso significa? Os cavalos aqui, eles simbolizam o poderio militar. Os cavalos e carros de guerra eram uma grande vantagem no campo de batalha. Constantemente, o Senhor diminui e enfraquece o exército de Israel. Se você lê a história do povo de Israel, você vai perceber isso. Existem ocasiões em que o Senhor fala menos, não é com Gideão, menos soldados. Vocês precisam de menos soldados. Vocês precisam de menos poder militar. Por quê? Porque o povo precisa confiar em Deus. E constantemente o Senhor vai fazer esse movimento para que eles saibam que não é pela força militar que eles vencem as guerras, mas é pela força do Senhor que eles vencem as guerras. E por isso, às vezes, eles têm que estar humanamente vulneráveis, para que o coração deles não deposite confiança no lugar errado. A essa proibição é adicionado que eles não devem voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Veja, o Egito era uma nação que dominava a arte da guerra, especialmente em carruagens e cavalos. Você assiste filmes, você deve saber disso. Você vê ali as carruagens e os cavalos egípcios. E o rei de Israel não deveria mover o povo no sentido contrário do Êxodo, da terra prometida para o Egito, para fazer alianças militares, para confiar na força do seu exército, para vencer as suas batalhas. O rei deve manter-se militarmente dependente de Deus, como diz o Salmo 20, no verso 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. É assim que Israel está sendo orientado a viver. A segunda proibição é a de tomar para si muitas mulheres. Agora, esqueça tudo que você sabe sobre romance, quando você está lendo essa proibição e essa passagem.
Essa proibição é uma limitação do uso de uma ferramenta diplomática para fazer alianças políticas. O casamento entre os reis não é um romance de Shakespeare. O casamento entre os reis é uma ferramenta política para se fazer aliança com as nações. O rei não deveria perpetuar a sua dinastia, nem ampliar o seu poder através de aliança com os outros povos e através de assimilação cultural. Eles não deveriam assimilar a cultura das outras nações. Ou isso faria com que os seus corações, e falando do rei, com que o seu coração se desviasse. E sim, meu irmão e minha irmã, eu não posso perder a oportunidade de te lembrar que relacionamentos, casamentos com aqueles que não fazem parte do povo de Deus seduzem o nosso coração para longe do Senhor. Não é especificamente disso que o texto está falando, mas é o mesmo princípio que está aqui. Casamentos e alianças com aqueles que não são povo de Deus seduzem o coração do homem para longe do Senhor. Então, cuidado com o seu romance de Shakespeare. Cuidado. A terceira proibição é o acúmulo de muita prata e ouro para si. Isso significa que o rei, ele não deve confiar nas riquezas. Significa. Mas significa mais do que isso. Irmãos, qual é a principal forma que um rei vai acumular riquezas, prata e ouro para si? Nós não temos rei, mas nós ainda somos parte do sistema. Como que os governantes e as nações empoderam suas riquezas? Taxas, impostos. Então essa proibição aqui nos fala de mais do que confiar nas riquezas. O rei não deveria sobretaxar, o rei não deveria explorar o povo em seu próprio benefício para acumular para ele riquezas. O rei de Israel é um servo do povo e não um explorador do povo. E por isso o Senhor está proibindo que ele abuse do seu poder, que ele sobretaxe o povo para acumular riquezas para ele. O que os reis das nações usam como fontes do seu poder? Eles ampliam sua força militar, eles se aliançam com outras nações, eles aumentam as suas riquezas. Veja, meus irmãos, nós, cá entre nós, eu e você, nós não somos reis. Ou tem alguém aqui de sangue real? Nós não somos reis. Mas, às vezes, nós confiamos nos nossos exércitos, no nosso intelecto, no nosso treinamento, na nossa capacidade profissional, na nossa reputação, na carreira que nós construímos, no nosso currículo brilhante. E tudo isso reduz a nossa dependência do Senhor para nós lutarmos as nossas batalhas. Nós não somos reis, mas às vezes nós corremos atrás de alianças com aqueles que não temem o Senhor, porque de alguma forma distorcida nós achamos que eles farão para nós algo que o Senhor não vai fazer, que o Senhor não pode fazer. Nós confiamos em gurus, nós confiamos em estratégias, nós confiamos em sociedades que violam princípios que o Senhor coloca diante de nós. E aí, adivinha o que acontece? O seu coração é seduzido para longe do Senhor. Nós não somos reis. Mas como nós corremos atrás de riquezas? Nós queremos fazer grande o nosso nome, se preciso for, nós exploramos pessoas, nós pagamos mal os nossos funcionários, nós tentamos levar vantagens ilícitas em negócios, cobrar preços abusivos, porque queremos riquezas. Afinal, esse país é injusto, não dá para sobreviver assim, não é mesmo? Afinal, nós não somos reis, certo? Errado. Apocalipse 5
9 a 10, nos ajuda a nos reposicionarmos diante dessa passagem. Ao dizer, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É claro, irmãos, que nós não somos reis no mesmo sentido dessa passagem que Deuteronômio aponta, mas nós servimos ao mesmo Deus, e nós reinaremos com esse Deus. Assim, nós somos chamados também a confiar no Senhor. Nós somos chamados também a honrar o Senhor. Nós somos chamados também a entender como esses princípios devem ser refletidos em nossa vida para honrar e servir ao Senhor. A fonte do poder do rei é diferente quando se trata de Israel. A fonte do poder do rei de Israel não era o exército, não era a política, não eram seus bens. Então, o que era? O que restou? Isso nos leva para a próxima e última característica que eu quero ressaltar aqui com vocês. O rei é escolhido, o rei é humilde, mas agora nós vemos que o rei é submisso. O rei é submisso. Nós encontramos isso entre os versículos 18 a 20. Veja, nós acabamos de perceber que existem 3 coisas que o rei não deveria fazer para ele. Mas ao seguirmos para o versículo 18, mais uma vez, nós encontramos a mesma estrutura que nós vimos no texto original, anteriormente. Porém, agora, essa estrutura não está apontando para algo que o rei deve deixar de fazer. Essa estrutura está apontando para algo que o rei deve fazer para ele. E o que é? Nós lemos, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para ele, num livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com sacerdotes e levitas. O que o rei deve fazer para ele? Ele deve escrever num livro uma cópia desta lei. Irmãos, no Antigo Oriente Próximo, os reis, eles não eram vistos apenas como chefes de guerra. Era mais. Eles eram vistos também como legisladores, como aqueles que tinham o poder da lei, de fazê-la, de mandar executá-la. Os reis faziam a lei, mas não em Israel. Em Israel, o papel do rei não é fazer a lei. Em Israel, o papel do rei é se submeter à lei. Como? Primeiro, ele deve copiá-la. E quando nós pensamos em um rei copiando a lei, nós temos que entender que existe aqui um elemento de ritual pactual. O rei está copiando a lei diante dos sacerdotes e levitas. E enquanto ele copia, ele está se comprometendo, ele está se conscientizando, ele está trazendo à memória aquilo pelo qual ele será cobrado. Além disso, o rei deveria manter o livro consigo. Isso indica que a lei do Senhor precisava estar sempre acessível ao rei. Ele deveria informar as suas decisões a partir dela. Ele deveria informar o seu governo a partir dela. Ela deve moldar o seu governo. E por fim, a lei de Deus deveria ser lida. Lida. Quando? Quando, gente? Todos os dias da sua vida. O rei deveria ler a lei. Por quê? Porque a lei precisa ser internalizada. A lei precisa se tornar parte dele. A lei não molda apenas o governo do rei. Ela molda o rei. Copiar a lei de Deus, andar com a lei de Deus, ler a lei de Deus todos os dias são tarefas reais. Irmãos, você já falou assim, eu queria viver como um rei? Você está sendo chamado a viver como um rei. É assim que os reis devem viver.
Nós somos chamados a nos comportarmos como reis. Nós precisamos copiar a palavra, andar com a palavra, ler a palavra todos os dias da nossa vida, até que a palavra tome todos os espaços do nosso coração. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, 7-9. Como você que está sentado aí, meu irmão, tem coragem de, diante dessa passagem, olhar para mim e dizer que você não lê a sua Bíblia, que você não ama a sua Bíblia, que você não faz isso todos os dias, que você tem prioridades mais importantes. Não é assim que o cristão deve viver. A intimidade com a palavra não é uma opção para o crente. Não seja negligente para com a tarefa real que o Senhor nos chamou. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos vivendo como reis. A próxima vez que você sentar na sua casa e for abrir a palavra de Deus, para fazer o seu devocional, para orar ao Senhor, carregue isso na sua mente. Você está fazendo aquilo que os reis são chamados a fazer. Ler a lei de Deus todos os dias. Você pensa que para viver como um rei você tem que trabalhar muito. Você pensa que para viver como um rei você tem que ter a reputação diante dos homens. Não, meu irmão. Você entendeu errado. Para viver como um rei você tem que se submeter à lei de Deus. Para viver como um rei você deve conhecer a palavra de Deus. Para viver como um rei, você deve lê-la todos os dias da sua vida. Por quê que os reis fazem isso? Versículo 19. Para que aprenda a temer o Senhor. Meu irmão, se falta tempo com a sua Bíblia, falta temor a Deus. É esse temor que, como o versículo 19 continua dizendo, vai fazer com que o rei guarde e cumpra os seus mandamentos. Às vezes as pessoas chegam diante de nós e elas estão com o casamento destruído, viciadas em pornografia, sem perspectiva nenhuma de vida. Todas as vezes. Isso é um reflexo de uma destruição anterior. Da destruição do relacionamento com o Senhor. Da destruição da vida devocional. Da destruição a se expor à palavra de Deus. Sabe por quê? Sabe como você vence as trevas? Luz. Quando você apaga a luz, fica escuro. Eu não sou gênio, gente. Eu estou falando para vocês o básico. Quando você apaga a luz, fica escuro. Você apaga a luz da palavra, fica escuro. Você para de ler a palavra, fica escuro. E às vezes essa escuridão que cresce, se manifesta, vai tomando lugar, se apresenta como um casamento destruído. Falta de perdão, falta de arrependimento. Falta de justiça, falta de sensibilidade. Às vezes, como vício. Vício em pornografia. Carências. Carências que começam a surgir como leões para devorar o seu coração. Porque agora o seu coração está faminto. Ambições que governam a sua vida. Que fazem com que você se desgaste no seu trabalho como um louco. E nunca seja o suficiente. Acende a luz. Acende a luz. Para mim, eu quero abrir meu coração para vocês e dizer, é frustrante. Porque às vezes a pessoa chega para mim com um problema que eu falo assim, pô, eu queria ter uma resposta assim, mais sofisticada, né? Mais inteligente. Não, irmão, você tem que dar 3 cambalhotas,
mortal para trás, subir a escadaria não sei das quantas. Não, você tem que ler sua Bíblia. Você tem que se relacionar com o Senhor. É tão básico. Sabe qual é o problema? Não fazem o básico. Não fazem o básico. E a vida vai sendo destruída. Não há como viver a vida cristã sem buscar ao Senhor diariamente, através dos meios que Ele estabeleceu. Se a palavra não governar o seu coração, você será governado pelo seu pecado. Você será governado pela sua cobiça. Por que o rei tem que fazer isso? O versículo 20 responde: para que o seu coração não se exalte, não se desvie e os seus dias sejam prolongados. O desconhecimento e a distância da lei fazem com que o homem se torne soberbo, se desvie da verdade e caminhe em direção à morte. E agora, você pode se perguntar: ok, eu entendi, mas o que nós fazemos diante disso tudo que nós lemos? Como nós podemos concluir? Quem é o rei que o povo precisa? E deixa eu te dizer, anos se passaram. E nesses anos que se passaram, o povo entrou na terra prometida, liderado por Josué. No entanto, após a morte de Josué, eles ainda não haviam encontrado paz. E o livro de Juízes repete a nós o retrato desse tempo. E são essas as últimas palavras do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Repare como essa frase correlaciona a ausência do rei com um caos cíclico em Israel. O rei é, portanto, um responsável por guardar a aliança em seu governo, de modo que o povo viva em fidelidade. Quem é o rei que o povo precisa? Quem é o rei escolhido? Quem é o rei humilde? Quem é o rei submisso? A má notícia é que geração após geração, os reis de Israel se mostraram insuficientes. E talvez o retrato mais apurado desse fracasso não esteja naqueles reis que vocês sabem que foram evidentemente malignos. Não é me falar de Acabe. Talvez o retrato maior desse fracasso esteja, na verdade, naquele que nós carregamos em autoestima, como Salomão. Muitos pensam em Salomão como o rei sábio, o rei próspero, o rei que reinou em tempos de paz, o rei que construiu o templo. Mas Salomão deixou o legado que dividiu o reino. O rei não deveria multiplicar seus cavalos, mas em 1 Reis nós lemos que Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, que vinham de onde? Você tem um palpite? Do Egito. Está lá em Reis 10, 26. O rei não deveria tomar para si muitas mulheres, mas nós lemos: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras que perverteram seu coração. O rei não deveria acumular prata e ouro para si. E talvez você pense assim: não, mas das riquezas de Salomão nós não podemos falar. Porque eu conheço a minha Bíblia, e lá Deus fala a Salomão que Deus daria a Salomão muitas riquezas. Mas você se lembra do que Roboão, o filho de Salomão, ouviu do povo depois que o seu pai faleceu? O povo lhe disse: o seu pai Salomão nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Mas o que acontece? A partir dali, o reino se divide. Esse é o legado que Salomão deixou com seu pecado, a divisão do reino. Quem é então o rei que o povo precisa? Onde está o rei escolhido? O rei humilde, o rei submisso? Essa pergunta é uma pergunta que ficou sem resposta.
até a noite escura na qual uma estrela do Oriente brilhou e levou os homens que contemplavam o céu diante de Herodes para perguntá-lo: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2:2. A autoridade de Jesus para o trono não veio do apoio do povo, mas da voz do Pai que diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ele não veio com a força dos seus cavalos e cavaleiros, mas quando Pilatos o interrogava sobre o seu reino, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Ele não tomou mulheres para si, mas ele preparou somente uma noiva, da qual ele desfruta paz, de acordo com a profecia de João, que escreve: vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou para vestir-se, e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ele não estabeleceu o seu reino acumulando prata e ouro, pelo contrário, sendo dono de tudo. O que nós lemos Paulo escrevendo a respeito dele em 2 Coríntios é: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Ele não explorou o seu povo, ele serviu ao seu povo. Ele não governou, senão em submissão completa à vontade do Pai, dizendo: as palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é que realiza a sua obra. Então quem é o rei? Quem é o rei que o povo precisa? Quem é o rei que eu e você precisamos? Ele é o rei que não se exaltou, mas se humilhou, o rei que não se desviou, mas é o caminho, o rei cujos dias são eternos, o rei cujo reino não tem fim, aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o nosso rei não está adormecido na montanha. O nosso rei está sentado à destra de Deus Pai. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E um dia ele voltará. E quão maravilhoso esse dia será. Porque nós podemos olhar com esperança para esse futuro. Porque nós temos um rei. E ele vive, e ele reina. Então viva a sua vida com essa consciência, com essa paixão, com esse amor, com esse compromisso, com essa verdade que te sustenta nos seus dias mais escuros, que te sustenta no momento de extermínio. Não viva distraído. Não se esqueça dessa realeza que não apenas fascina o nosso coração, mas é traduzida em verdade na nossa vida, pela obra de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque quem somos nós, diante de tão poderosa revelação, de tão sublime história? Quem somos nós para dirigirmos a nossa palavra?
ao Rei do universo. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou. E eu quero clamar ao Senhor, Pai, que o teu reino se faça consumado logo, porque nós ansiamos por esse dia. Pelo dia que o teu governo será consumado, que as nossas lágrimas serão enxugadas, que as nossas mazelas e misérias serão vencidas. Mas eu quero pedir que enquanto aguardamos esse dia, Pai, o teu Espírito nos traga a verdade que foi pregada aqui nessa manhã para transformar a nossa vida. Que nós amemos a palavra do Senhor, que nós amemos ler a palavra do Senhor, que essa palavra tome todos os espaços da nossa existência, todos os espaços do nosso coração. E eu peço ao Senhor, Deus, se existem aqueles que estão aqui hoje nessa manhã com a luz apagada, vivendo no escuro, Pai, que eles possam diante da tua palavra acender a luz, que as trevas fujam, que os casamentos sejam restaurados, que os vícios sejam vencidos, que a morte saia correndo de medo, porque o Rei chegou. Aquele que faz a guerra chegou. Aquele que nos dá a vitória na batalha chegou. Eu peço ao Senhor, Deus, se existe aqui entre nós aqueles que ainda não se comprometeram com o Senhor, mas nessa manhã e diante dessa verdade, querem assumir o compromisso de te seguir e de te servir, que o teu Espírito os convença da verdade, da justiça e do juízo, e aponte o caminho de salvação, e essa igreja seja uma embaixada do teu reino, para ajudá-los a caminharem no caminho da paz, no caminho do teu reino. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.